Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa do Sindicomte Rio. Hoje nossa conversa online será com o contador, empresário contábil, professor e especialista em terceiro setor, senhor Luiz Tranquilino, que vai abordar o tema terceiro setor sobre a ótica contábil. Antes de passar a palavra para o senhor Luiz, a presidente do Sindicomte Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos. Tranquilino, obrigada por estar conosco, fazendo essa conversa. Gostamos que seja uma conversa onde os colegas que estiverem também participando tenham alguma interação. E aí, como estava conversando um pouquinho atrás com o Tranquilino, ele vai fazer uma abordagem e outras abordagens poderão ser feitas à medida que haja interesse e haja a intenção e a disponibilidade também do Luiz em estar conosco. Então, obrigada a todos que estão presentes aqui, que tenhamos uma boa palestra, aproveitem bastante os conhecimentos do Luiz e próximas possibilidades de outras abordagens nós também poderemos ter. Então, Tranquilino, a palavra está com você. Obrigada de novo por estar conosco. Ah, Diva, boa tarde. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui contribuindo, né, para o Sindiconte, para os colegas profissionais da contabilidade que militam, né, no terceiro setor. Eu, em particular, sou um apaixonado do terceiro setor, já atuo há alguns anos, é, e assim venho atendendo uma demanda imensa, porque, lamentavelmente, ainda existe um desconhecimento, digamos que quase que na sua totalidade, né? Porque é uma atividade ainda pouco ingressada, né? Embora esteja em alta. Então, para mim, assim, é muito gratificante eu poder contribuir um pouco, distribuir um pouquinho do meu singelo conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo. É, então, assim, vamos lá, né? Para mais uma atividade aí. Bom, primeiro que o terceiro setor ele virou uma grande oportunidade aos contadores, né? E por isso até que esse tema aqui que eu coloco sempre é, né, o terceiro setor sobre a ótica contábil, né? Então, assim, o contador ele passou, embora não só no terceiro setor, mas de uma maneira geral, o contador ele passou a assumir um papel extremamente estratégico, né, dentro das instituições do terceiro setor. Então, assim, ele tem que ter uma entrega de valor, ele tem que ser muito proativo, ele tem que ser participativo no desenvolvimento e soluções para as tomadas de decisões das mais diversas instituições. Então, assim, para que ele possa adentrar a esse setor, né, a esse caminho, ele tem que, e pode até, inclusive, setorizar, né, porque o terceiro setor, como ele é muito amplo, então existe um universo de possibilidades. E cada uma tem uma exigência própria, cada uma tem um mecanismo próprio de atuação, né? Que não somente o da contabilidade. E aí eu falo muito da questão da engenharia contábil, né? E é o seguinte, eu ter todo um aparato. Quando eu falo de terceiro setor, provavelmente em algumas instituições eu vou precisar de um outro profissional, de uma outra atividade. Então, por exemplo, é muito comum eu ter que utilizar, por exemplo, um assistente social, um psicólogo, né? Um fisioterapeuta, uma pessoa com expertise na área de cultura, uma pessoa com expertise na área de educação física, na área de saúde, que são os temas principais das instituições do terceiro setor. Hoje a gente tem uma gama enorme de editais, né, para captação de recursos. E aí, na sua grande maioria, você tem que apresentar projeto. E aí eu tenho que ter essa engenharia por perto para justamente eu ter a possibilidade de já chegar com um projeto pleno, né? E assim, essas pessoas têm que ser pessoas de fato que já atuem nesses mercados, que também tenham conhecimento, para que realmente, quando eu entrar no desenvolvimento do projeto, dos planos de trabalho, eu já possa chegar com condição
de ganhar, né? De adentrar de fato, ser aprovado e deferido nesses projetos. Bom, eu defino o terceiro setor normalmente, né? O setor da economia, que tem como objeto principal, né, a inclusão, a transformação e o desenvolvimento do indivíduo na sociedade, né? Como a gente sabe, né, você não tem a finalidade de lucro, não tem a finalidade de distribuir, né, seus rendimentos entre os sócios, né? Você não distribui lucro, né? Mas o principal é justamente o de incluir, transformar e desenvolver o indivíduo. Através de quê? De um apoio aos entes públicos, né? De forma que eu vá diretamente atuar dentro da sociedade. Então, o primeiro entendimento tem que ter é esse daí, né? Para que serve, qual o objetivo do terceiro setor. Então, eu, enquanto contador, eu vou atuar ali, principalmente nas questões tributárias, fiscais e financeiras, né? E que, se não administrativas, que eu também vou terminar a adentrar, porque tudo tem um reflexo, tudo, qualquer coisa que seja feito, vai ter reflexo dentro da contabilidade. Então, eu preciso ter esse entendimento, beleza? Das necessidades. E aí, vamos lá. Quem são as entidades que fazem parte do terceiro setor? E aí, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que as entidades do terceiro setor são entidades de direito privado, ou seja, dentro da minha instituição, eu determino algumas regras que eu posso ter, porque, como é direito privado, eu tenho que instituir essas regras, como ingressar, né? Como os funcionamentos, tudo isso eu tenho que entender para que eu possa fazer. E lá no Código Civil, tá? No artigo 44, ele justamente ele diz quem são as entidades de direito privado, tá? Até aqui ele está falando de direito privado. Então lá ele diz lá que as associações, as sociedades, e essas sociedades são as sociedades normais mesmo, a limitada, individual, SLU, ERELI, sociedade anônima, todas essas são de direito privados, ok? Aí eu tenho lá as entidades religiosas, né, os templos religiosos, eu tenho as fundações e tenho os partidos políticos. Antes, a gente tinha aí dentro desse conjunto, tínhamos as cooperativas, mas por um entendimento ou outro, a cooperativa terminou saindo e a gente nem vai entrar nesse mérito de explicação, né? Os legisladores entenderam que as cooperativas não faziam parte. Ok. Então, a partir daí, a gente vai determinar quem são os entes do terceiro setor. E a 13019 ela também nos esclarece isso. E aí, do terceiro setor ficaram efetivamente as associações, as fundações, os templos religiosos de qualquer culto, né? Inclusive, só que, embora tenha atividade religiosa ou filosófica pela Receita Federal, mas entra como uma associação privada, alguns lugares que são os filosóficos, né? E os partidos políticos. Esses são entes do terceiro setor, porque nenhum desses tem a finalidade nem o objeto como a obtenção de lucro e de distribuir renda. Beleza? Então, esse é o primeiro esquema. Quais são as fundamentações? Tudo isso a gente sempre está fundamentado, né? E aí a gente tem lá, começando lá pelo, pela Constituição Federal, e aí a gente tem vários pontos dentro da Constituição Federal. Tá? Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Tributário Nacional, nós temos a lei do voluntário, porque as instituições do terceiro setor têm o trabalho do voluntário, e é um trabalho muito próprio, né, em particular. A gente tem a lei das OS, a lei da OCIP, e aí vale ressaltar OS e OCIP, né? Assim, a grande diferença de uma para a outra, e cada um tem a sua lei própria, né? Por exemplo, a OS ela tem a 9637 de 88 e a OCIP ela tem a 9790 de 99. O que acontece? Quando a gente fala OS, a gente está intimamente ligado à gestão. Então, como a gente ouve muito falar, principalmente nos hospitais, UPA, né, que normalmente tem uma OS por trás e ela tem justamente esse objetivo de fazer a gestão daquela instituição, ok? E aí faz a gestão completa, né? Ela faz gestão tributária,
gestão da parte de trabalhista, fiscal, contábil, faz tudo, beleza? E temos a OCIP. A OCIP, ela é o quê? Execução. Então, são as associações que elas fazem execução. A OCIP, é lógico, que são, tanto a OCIP quanto a OS, são qualificações. Então, eu tenho a qualificação para gestora e tenho a qualificação para executoras, no caso das OCIPs. Aí vai falar assim, mas por que OCIP? A OCIP é o seguinte, para eu ter os tratados, né, dos termos de parceria com os entes públicos, né, para as subvenções e tudo mais, eu tenho que ter essa qualificação, ok? Não significa dizer que efetivamente todas as associações terão que ter a qualificação de OCIP. Não necessariamente. Tem umas particularidades quando o cara vai trabalhar efetivamente com instituição pública. Então, um exemplo, tu vai pegar um grande colégio para atender demanda de um determinado município, então aí a OCIP ela fica interessante, que aí você faz os termos de parceria e aí efetivamente vai trabalhar ali. Beleza? Além disso, a gente tem as questões da 13019, né, que efetivamente, e ela, assim, de certa forma, existe alguns contraditórios, né, porque a 1319, algumas inovações que ela trouxe, né, dentre elas foi a questão de você poder, os dirigentes, e quase na sua totalidade, se você remunera o dirigente, você não consegue entrar no edital. Né? Eu tive agora há pouco tempo num seminário, inclusive, de direito do terceiro setor, e aí, falando desse contraditório, lá presente tinha um funcionário de alto escalão do BNDES, e BNDES é um dos tais que, de fato, ele não acata no edital dele um dirigente sendo remunerado. E nós temos umas outras variedades de coisas. E temos algumas coisas assim também, né, fora ITG, né, ITG 2002, ITG 1000, que estão por aí transitando nessa seara aí do terceiro setor, ok? Temos em particular certificações, né? Mas antes até vou falar daqui do RDC 29. Hoje é muito comum a gente ver essas casas terapêuticas, né? E as casas terapêuticas, normalmente, ela para sua execução, ela passa por algumas fiscalizações, e a começar pela Anvisa. Então, a RDC 29, ela justamente vem regular toda a execução, toda a parte administrativa, operacional da questão das casas terapêuticas, né? Aquelas que recebem pessoal que é usuário de drogas e tudo mais. Então, ela vai dizer assim, ela vai no extremo, por exemplo, vai dizer como tem que ser a tampa do sanitário, como tem que ser a lixeira, a tampa do ralo, o chuveiro, o tipo de, de cobertor que vai se utilizar, fronha de travesseiro, o encapamento do colchão e tudo mais, né? Então, a atenção grande que tem, daí volto a falar da questão da importância dessa engenharia contábil, porque a gente tem que estar por dentro, literalmente, de toda essa demanda, para que a gente, quando atender esse cara do terceiro setor, a gente possa ter mecanismo para que a gente, numa conversa, entenda melhor, né, quais são os objetivos dele, quais são os trabalhos, as atividades que, de fato, ele vai prestar, e para poder a gente ter um melhor o leque de opções de serviços nossos para oferecer. E aí tudo isso vira grandes oportunidades para que a gente ofereça nosso trabalho, né? Então, beleza. Temos uma questão que também é muito utilizado dentro do terceiro setor, que é a certificação. Então, nós falamos de duas qualificações, da OS e da OCIP. Agora temos certificações. A principal certificação é o SEBAS, tá? Porque ele vai atuar diretamente na questão de benefícios dentro da folha de pagamento, né? A começar pelos 20% patronal aí, que ela já te dá essa condição. Porém, o SEBAS, para você conseguir, você tem algumas exigências. A principal dela é o seguinte: a entidade ela tem que existir há pelo menos um ano
porém, é, funcionando, né? Você com a tua escrituração, porque ele pede normalmente logo no pré-cadastro ele já chega começando aí a te pedir alguns documentos e que aí você vai ter que demonstrar alguma coisa nesse sentido. O SEBAS, ele mudou a lei, que foi lá em 21, veio com a lei complementar, né, 187, e que agora, no apagar das luzes de 2023, foi liberado o decreto 11791, tá? Onde ele, de fato, regulariza e atualiza a lei, tá? Então, assim, é muito importante que leiam essa lei para que vocês tenham um entendimento. Eu não vou conseguir aqui entrar nas leis e tudo mais, porque senão a gente não consegue avançar. Mas, assim, já fica a dica das leis que vocês devem estar seguindo, tá? Eu vou disponibilizar lá para o Sindiconte o material que eu tenho, que eu vou abrangendo tudo isso, aí eu disponibilizo e eles repassam a vocês, ok? Bom, vamos lá, vamos avançar. Então, falamos das legislações e, assim, vou instituir uma instituição lá. Então, eu tenho as peças jurídicas, né? E as peças jurídicas estão lá. É o edital, né, de convocação, né, para a Assembleia, seja ela para uma Assembleia de fundação, de eleição, de posse, né, como de alteração, de transformação, de mudança de presidente, apresentação de chapa, alteração de estatuto, quer dizer, pode ser os mais diversos, que é sempre usando essa ferramenta. Beleza? Então, a partir daí, eu tenho o Estatuto Social, que ele é o que vai reger tudo isso aí, né? E hoje, em função da 13019, algumas coisas a gente deve inserir nesse estatuto que são importantes e tem que constar efetivamente. Então, a primeira delas é que você tem que dizer a data de fundação, né? Num primeiro estatuto, dizer quando se inicia e quando se termina aquela aquela gestão, dizer se ele é por tempo indeterminado, a instituição ou não, se você remunera ou não os dirigentes, e aí, em particular, eu sugiro sempre que não coloque assim, remunera os dirigentes, não remunera os dirigentes. Coloque sempre que poderá remunerar, a instituição poderá remunerar, porque a qualquer momento eu vou lá simplesmente remunero e, num caso de necessidade, eu simplesmente não remunero e aí eu tenho sustentação, né? Bom, tenho a ata da Assembleia, toda reunião que tiver é necessário e obrigatório que seja feito essa ata da Assembleia. Normalmente, quando é coisas que são decisões extremamente importantes e que de alguma maneira poderá afetar a instituição, essa ata deverá ser registrada. Mas, por uso e costume, normalmente o pessoal registra a ata de fundação, mudança de gestão, de atualização de estatuto, mudança de endereço, extinção da, da, da instituição, ou então o caso de morte de alguns dos diretores. Beleza. Temos um segundo momento, o regimento interno. O regimento interno ele é muito flutuante, para aquelas decisões flutuantes. Eu vou fazer um experimento de alguma coisa, então é importante que eu tenha um regimento interno, que não necessariamente eu preciso registrar esse regimento. Então, o que que acontece? Eu tomei uma decisão no meio do caminho por alguma coisa que eu tenho lá dentro da instituição. Ah, então vamos experimentar essa prática. Eu coloco lá aquela prática e não nesse momento eu vou tornar aquilo oficial, vai estar ali no regimento. No meio do caminho, eu, pô, parei para analisar aquilo ali, ele me disse que, pô, né, os indicadores me dizem que, pô, exagerei, ou então faltou alguma coisa, ou aquilo efetivamente não saiu certo, eu excluo. Então, eu consigo fazer essa flutuação. Lógico, em alguns casos, o pessoal normalmente registra o regimento. Se registrar o regimento, aí qualquer alteração que haja deverá ser feito o arquivamento dentro da instituição lá do RCPJ. Não tem jeito, ok? E temos hoje, em função de. Hoje a gente trabalha muito com ESG, né, que é o social, né? É,
ambiental e o governança. Então, hoje as instituições utilizam de fato o código de ética. E eu, em particular, digo que ele realmente é extremamente importante. Então, o código de ética ele vai principalmente nas questões comportamentais. Então, ele vai atuar muito nesse sentido. Então, é importante que seja feito um código de ética. Beleza? Talvez eu até esteja um pouquinho correndo, tá? Mas é para tentar mostrar os tópicos e, à medida que for surgindo dúvidas, vão colocando as dúvidas para a gente poder. Seu é, Luiz, tem duas dúvidas aqui no chat, da Pode senhora falar. Rosângela. As ONGs são do terceiro setor? Elas são consideradas imunes ou isentas? Beleza. O que que acontece? Hoje, primeiro que a gente não usa mais ONG, né? Hoje são as OSC. Por isso que a 3019, ali 3019, ela foi considerada o marco regulatório sobre as organizações da sociedade civil. Então, hoje a gente fala OSC, são organizações da sociedade civil. Beleza? É, Algumas coisas vão ter é, isenções ou imunidade. Tá? Então, isso vai, primeiro, o KENAI ele vai determinar isso. Então, por exemplo, do 0 a 85, por exemplo, lá do 85, se eu não me engano, a 89, tudo é imune. Fora isso, são isentas. Então, isso determina muito essas características, tá? Algumas coisas vão ser, e mesmo assim, por exemplo, tem associação que ela vai ser imune, tem associação que vai ter isenção. Tem atividade que é isenta e não imune, tem atividade que é imune e não isenta. Então, por isso a gente trata assim, são imunes e isentas, né? Então, depende muito da situação que vai poder ter essa determinação. Mas o terceiro setor, a gente já fala o seguinte: são as imunes e isentas, de uma forma geral. E aí os QNAI vão muito determinar essas questões. A imunidade, ela já vem prevista já na lei. E a isenta, ela pode ser permitida por uma concessão de benefício. Entendeu? Eu vou te conceder a isenção do todo ou parte daquele benefício. Então, por exemplo, a gente vê, é, é, por exemplo, benefício de imposto de renda num determinado edital. Então, ele te isenta em tantos por cento do todo. Ele não te dá 100% do benefício. Ah, no Rio de Janeiro eu tenho aqui o ICMS, eu estou dentro do edital no estado, e aí eu tenho lá uma empresa parceira que ela vai tanto ser doadora ou como ser patrocinadora. Então, o edital ele vai dizer a regra da isenção, do benefício fiscal. Então, normalmente, por exemplo, pega Rio de Janeiro, que tem uma média de 20%. Então, por exemplo, ele não vai te dar 20%, ele vai te dar, daqueles 20, vai te dar 2, vai te dar 5, em casos que dá até mais, mas depende muito do tipo de edital, da secretaria que é, né? No município é uma maneira, do estado é outra, do governo federal tem outros benefícios também, né, que podem alcançar. Então, isenta justamente isso, aquilo que a gente pode ser dado todo ou parte. Já imune não, te dá, por exemplo, pega os templos religiosos, eles são literalmente imunes. Então, ele não pode se gerar imposto algum para a instituição. Detalhe, para a instituição. A gente não está falando aqui de folha de pagamento. Que o único que mexe que para vir te dar essa isenção, né, da folha de pagamento é se você tiver a certificação do SEBAS. Aí você consegue ter toda essa isenção. Beleza? Espero que tenha respondido esta. Você falou que tem uma outra. Sim. Como seria esta remuneração? Tem algum percentual? Para os dirigentes, bom, se for para o dirigente, você tem que Isso, seguir o isso. preço, tá? É valor de mercado, tá? Imagina o seguinte, o dirigente ele está fazendo o papel de um financista, né? Um analista. Então, qual o preço valor de mercado de um analista? A é X, então o valor vai ser com base nisso aí. Tem que ter uma média aí, uma pesquisa de mercado
para que você não fique nem a mais nem a menos. Ok? Isso serve para qualquer um, como também para o trabalho voluntário. Trabalho voluntário, a gente sempre tem que medir aquelas atividades ali daqueles profissionais no valor, porque ele também vai ser registrado. Não terá efeito de caixa, mas deve ser registrado. Beleza? Ok? Então, vamos avançar. Bom, e nós temos um tripé das atividades que são predominantes nas instituições do terceiro setor, que são três, né? Tripé é três. Prestação do serviço, que é o principal, todo mundo inicia, mesmo que antes de legalizar, o pessoal sempre inicia um projeto que seja na garagem de casa, na varanda, o camarada consegue prestar aquele serviço à sociedade. Normalmente, ele começa a tomar um corpo bem maior, né, mais concentrado, e aí ele sente a necessidade de realmente legalizar para ir justamente em busca de recursos, né, que estão disponíveis no mercado. Então, essa prestação de serviço tá beleza. Então, primeiro é a prestação de serviço, efetivamente, que são as mais diversas. Bom, seguido da captação de recursos, tá? A gente consegue tanto no ente público quanto no ente privado. Aí eu vou falar aqui na questão da captação de recursos. O que acontece? Hoje, dependendo do tipo de atividade, por exemplo, tem os tipos de instituições que ela atua, por exemplo, é, em atividades que têm um impacto com relação ao narcotráfico, por exemplo. Ah, como é que é isso? Então, pega uma instituição que tem essas casas terapêuticas que têm o objetivo de tratar o indivíduo, né, tem algum tipo de vício. Aí, por exemplo, e drogas. Então, essa instituição, ela tem um monte de outros órgãos públicos que incentivam as instituições que, de alguma forma, trabalham para a redução dos usuários de drogas. Então, vamos lá. Eu tenho o TJ, a própria Receita Federal. Aí o TJ tem vários segmentos. Então, por exemplo, você já viu, por exemplo, que tem aquelas penas que o cara vai prestar serviço comunitário, distribuição de cesta básica e tudo. Detalhe, pasme, mas é o seguinte, tem apenado das mais diversas áreas e os mais diversos profissionais, inclusive contadores, tá? O cara fez agressão, fez qualquer coisa, aí ele vai pagar aquilo ali, porque ele não vai ficar preso, mas ele vai ser apenado. Então, por exemplo, a minha instituição está precisando de um advogado, está precisando de um contador, está precisando de um psicólogo, está precisando, não importa, de algum profissional. Eu faço o meu cadastro lá no TJ, né, na área criminal lá, é, e aqui agora, nesse momento, eu não lembro o nome aqui. Se eu lembrar até o final, eu vou falar o nome. Então, tem um departamento lá que eu inscrevo a minha instituição e lá vai ser designado alguém para pagar a cesta básica lá e prestar serviço, inclusive. Tá? Então, por exemplo, eu estou precisando lá montar um processo lá grande lá, pô, mas que eu precisaria muito de um advogado, eu teria esse dispêndio com o cara do direito, pô, lá eles me fornecem isso aí, o cara vai pagar a pena dele lá me ajudando nisso ali. É por um tempo determinado, mas ele me consegue fazer isso. Assim como outros que vão lá simplesmente pagar cesta básica, todo mês ele vai lá e ele estima lá, o próprio TJ estima o valor da cesta e aquele valor ele vai designar para aquela instituição. Por exemplo, eu conheço um que tem um negócio que é uma fazenda, né, em Japeri. Ele conseguiu cavalo, conseguiu gado, conseguiu galinha, até avestruz o cara conseguiu. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, não apreende um monte de animais aí na rua, então ele tem um tempo certo para poder ficar com aquilo, que os caras, na verdade, não têm um lugar adequado para aquilo ali. Então tem que dar destino rápido. Então, se a instituição ela faz cadastro lá, ela recebe aquilo ali e, por exemplo, essa instituição recebeu um monte de coisa. Tem lá um monte de cavalo lá, vaca e tudo mais.
Fora, por exemplo, Receita Federal, equipamento, um monte de coisa que é apreendido por uma série de fatores, pô, tudo você faz o cadastro lá. Então, você tem uma gama de possibilidades muito grande em todos os setores, seja para a igreja, sempre. Aí você tem a Secretaria de Assistência Social, de esporte, de educação, de saúde. Tem um monte de coisa aí que você pode, de fato, angariar recursos, né? Fora os recursos, de fato, financeiros, né? Que você também tem em determinados editais, que é justamente para suprir uma deficiência do ente público, que de fato você termina quebrando um pouco dessa burocracia, né? Vamos pensar que uma escola municipal ou estadual, não importa, ela chegou à conclusão, através das pesquisas, que ela depende de montar lá uma sala de aula para atender 40 alunos. Cara, o processo que o ente público, o município vai seguir até conseguir liberação da verba para construir aquilo ali, ele vai levar de 1 a 2 anos. Então, se ele tem uma instituição naquela comunidade que tem essa capacidade de fazer esse atendimento, ele abre o edital, que ele em 2 meses, no máximo 3 meses, ele vai habilitar aquela instituição, lógico, se a instituição estiver toda direitinha, né? Então, ela vai atender aquilo ali num prazo muito mais recorde e, de fato, vai atender a comunidade, e aí se resolve tudo, todo mundo fica feliz, a instituição e o ente público, porque cumpriram os seus papéis. Beleza? Isso é um pouco da questão da captação, que são as possibilidades. E nós entramos na questão da prestação de contas. Prestação de contas, ele é fundamental. Fundamental. Por quê? Cara, eu até costumo dizer em todas as minhas falas o seguinte: a prestação de contas, a gente está fazendo ela o tempo inteiro, em tudo na nossa vida, em tudo, né? Se eu saio de casa, digo onde estou, o horário que volto, terminei de sair do meu trabalho, estou indo para casa, eu estou prestando conta, né? Eu ligo para o meu cliente, não, estou te entregando isso hoje, estou te atendendo amanhã, eu vou lá, venho cá, eu estou o tempo inteiro prestando conta. E aí é o seguinte: o principal papel do contador, nesse caso aqui particular, é, primeiro, cara, você tem que fazer com que teu cliente, né, nós, contadores, fazer com que nossos clientes consigam a começar a prestar conta para a gente, entregando com documentos hábeis, no momento certo, seguindo de fato, né, nossos conselhos, entendendo a importância disso aí, porque é um ciclo. Então, se eu não consigo mudar dentro de casa, e dentro de casa o que eu falo é justamente o cliente, o contador, né? Ele tem que fazer essa dinâmica funcionar, ele não vai ter condição, e é o que a gente tem visto assim nos editais, que terminam não conseguindo distribuir o dinheiro da forma que deveriam, porque o pessoal não está preparado, né, habilitado. Então a gente tem que treinar isso aí. E aí, o que que é importante quando a gente fala em prestação de contas? Tem uma receita? Tem algumas coisas que são fundamentais, que na prestação de contas a gente tem que ter. Mas uma coisa é que eu falo o seguinte: uma coisa é aquela prestação de contas que é a seguinte: a instituição com a contabilidade e o fisco, para atender efetivamente o fisco. Uma outra coisa é a prestação de conta para o dono do edital lá, que ele está obtendo aquele recurso. Então, sempre é importante que, ao se identificar, e aí é uma grande janela de oportunidade, que é a captação de recursos, que é no item que eu falei anterior, né? É uma grande porta para os contadores, tá? Porque se a gente começa a se antecipar e a gente começa a buscar os locais onde tem editais que abrem com o perfil daquele nosso cliente, a gente vai à frente, já começa a buscar, fazer o contrário, o caminho contrário. Nós vamos lá, buscamos o edital, que aí nós vamos entender. No edital ele diz quais são as atividades, quais são os requisitos para o cadastramento, como será, como acontecerá a remuneração. Então, exemplo, hoje nos editais é comum a gente ter lá, ó, ter um percentual para o captador de recursos,
tem um percentual para prestação de contas, tem um percentual para os honorários. E aí, quando a gente fala honorário, não é porque eu já faço para o cliente a contabilidade que aquele edital ele simplesmente vai entrar no bolo e acabou. Negativo. Porque aquilo ali é uma outra contabilidade, é como se eu fizesse uma outra contabilidade. Né? Por quê? Vamos até entrar no mais um detalhe. Normalmente na faculdade a gente aprende que são, né, os recursos financeiros condicionais, né, e não condicionais, né? Aí eu vou falar dos que são os recursos carimbados e não carimbados, que é a mesma coisa, tá? Os carimbados são os condicionais. Ó, esse recurso ele é para ser utilizado exclusivamente ao projeto. Então, não posso tirar um centavo dele para pagar uma conta de luz, para pagar um não sei o quê, um funcionário lá da associação. Não é o profissional que está envolvido naquele projeto, porque na maioria das vezes a associação termina fechando um contrato com um profissional lá, por exemplo, para desenvolver um projeto específico para aquele edital, né? Então, alguém para coordenar o andamento daquela atividade, ele vai contratar. Então, o que que acontece? Automaticamente, a gente até por base, a gente faz o quê? Vai ter, vai abrir como se fosse um centro de custo, ou seja, seria o mesmo que eu duplicar o meu plano de contas. Eu vou precisar de mais um fluxo de caixa, porque para tratar daquilo, eu vou ter que abrir, por consequência, uma conta exclusiva ao projeto, que eu não posso misturar, senão vira uma coisa de doido, né? Até porque o próprio projeto ele não vai permitir isso, né? E automaticamente meus demonstrativos serão para aquele dali, né? Então, isso eu estou falando a prestação de contas para o projeto, para aquele edital. Quando for para o fisco, isso aqui depois, quando eu fizer o geral, ele vai entrar no geral e acabou. Mas ali eu vou ter que tratar para eles que só interessa ao dono daquele edital aquela contabilidade ali. Então, olha só, eu, contador, já passei a ter possibilidade de ganhar naquela contabilidade, dos honorários para aquela contabilidade do projeto, para a prestação de contas, e se eu fui mais proativo, eu consegui aquele edital para ele, eu fui lá, apontei, identifiquei, cadastrei ele, pô, eu tenho uma possibilidade de remuneração, que aí não tem nem que a instituição chorar, preço ou isso, aquilo, outro, porque é uma previsão do orçamento. Então, o que que acontece? Aquilo ali, o que vai acontecer é que ele vai estar dentro da planilha de custo e está previsto. Ponto. Entende? Então, assim, são as janelas que a gente tem hoje no terceiro setor e que virou esse filão que está cada vez mais um monte de gente. Para você ter ideia, hoje existe a profissão de captador de recursos. Tem um cara aí que é que seria o headhunter de editais, né? É o captador de recursos, que está aí disponível porque tem esse filão aí desses percentuais, né? E esses caras estão fazendo, né, esse profissional, ele está fazendo esse jogo aí no meio de tudo isso. Beleza? Então, isso é, é um mecanismo ponto aí. Mas é lógico que o orçamento, como a gente falou, aliás, a prestação de contas, é justamente isso, né? Então, tu tem que ter um orçamento, que é só a planilha de custos, você vai ter o teu fluxo de caixa, o DRE é normal, caixa, teu caixa tem que ser bem trabalhado, né? Teu plano de contas bem trabalhado próprio para ele. Então, essa é a maior particularidade disso aí, entendeu? Bom, vencido tudo isso, o importante hoje as instituições, à medida que vão tomando corpo, né, do terceiro setor, cada vez mais eles têm que avançar na sua gestão. E hoje é extremamente importante que se fale em controles internos. Isso é importante. Que meus processos, eu tenha um processo bem definido, que crie políticas dentro da instituição, né? Para que eu possa alcançar, né? Tanto a questão do compliance quanto a questão da governança, né? Que está em voga aí, né? Eu até agora há pouco eu falei da questão da SG, né? Da ESG, né? Ambiental, social e governança. Hoje, inclusive, para você, muitas empresas fora do país,
estão investindo muito também nos projetos aqui de dentro. E olha só, é assim, são os mais diversos, desde bandas pesadas de rock aí, que o pessoal acha que os caras só estão tocando rock e ganhando dinheiro, os caras estão investindo. Tem uma conhecida minha, na verdade, que é a esposa de um conhecido, ela faz projetos para uma instituição que, por exemplo, ela recebe recurso daquela banda Pink Floyd. Uma outra lá recebe daquele Guns N' Roses. Então, assim, pô, os caras estão tocando, ganhando dinheiro, mas estão fazendo e estão investindo aqui, né? Alguns seguem uma linha, se é da área pessoal dos projetos ambientais, né? Pessoal de fora, eles seguem muito mais as questões ambientais e culturais, né? Estão muito ligados assim, ambientais e culturais. Ambientais por causa da Amazônia e os culturais ele pega no país inteiro aí. Então, assim, tem uma infinidade de recursos. Para você obter recursos de fora, então, assim, se você tem alguma política de SD, e você iniciar uma política de SD, não é uma coisa difícil dentro do escritório. A grande maioria, quando a instituição vai tomando um corpo, ela até começa a fazer, né? Nas questões trabalhistas, de saúde, de segurança do trabalho, né? Do trabalhador, ela começa a criar alguns mecanismos ambientais, né? Coleta seletiva, né? Pô, ter material ergonômico para que as pessoas que trabalham ali, pô, possam trabalhar com qualidade, ter palestras motivacionais e de conscientização de segurança, né? Então, assim, são mecanismos que se criam e se evidenciam para que você possa, numa eventual necessidade, você ter como expor aquilo ali e está documentado, né? Por isso que é importante você ter as políticas, porque você, a partir das políticas, você vai criando os controles, que é natural, né? A gente sabe que, sim, independente do tipo de instituição, aqui em particular, terceiro setor, eu não gerencio se eu não tiver controle. O cara que fala que, eu gerencio, tá, me mostra um controle teu, ele não tem qualquer controle, cara, ele não gerencia. Então, é muito importante que a gente faça desde o ponto de partida, né, que é o nosso planejamento estratégico, onde a gente vai definir quem é a instituição, quem são é, nossa matéria-prima, nossos fornecedores, nossos clientes, qual é o nosso produto final, o que, que a gente espera fazer, entendeu? Por isso que é importante uma instituição nascer, ela ter aquele projeto primordial, que é lá do Kenai dela, da natureza principal dela, da atividade principal, ela ter já de cara ela montar um projeto com base naquilo ali. Para ele fazer um projeto bem efetivo, é bom que ele faça um bom planejamento estratégico. E aí nós temos vários profissionais que atuam no terceiro setor e podem estar realizando esse tipo de projeto. Beleza? Bom, já falei da questão das certificações e das qualificações. As qualificações que nós temos é o CIP-OS, tem lei própria, né? Certificação, a gente tem, né, o SEBAS, que é o principal, beleza? O SEBAS, ele te dá isenção, né, na contribuição patronal, né, pagamento de CSL, que não é o caso aqui, que não tem lucro, beleza? Bom, mais algumas coisas. A gente está suscetível a uma infinidade de possibilidades, né? Hoje a gente, quando fala em terceiro setor, algumas coisas é comum às empresas normais. Então, quando eu falo, por exemplo, obrigações acessórias, né? Então, eu tenho algumas atividades que são, eu vou até falar assim, extra classe, que eles vão me pedir algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu falo da FD Contribuições, da FD é, ICMS, IPI, né? Então, o que que acontece? Bom, vamos lá. É comum em algumas instituições, dependendo do porte dela, ela ter algumas coisas que vão além da atividade. Então, primeiro, eu tenho lá uma instituição localizada no lugar, eu tenho um prédio próprio, mesmo que seja alugado, mas naquele prédio, por exemplo, eu tenho um auditório, eu tenho um estacionamento, e eu tenho até uma sala de aula. E eu alugo aquilo ali.
Então, a minha atividade principal não é alugar o auditório, não é alugar sala de aula, nem tampouco o estacionamento. Mas eu começo alugando aquilo ali. Daqui a pouco eu estou alugando de tal forma que eu começo a ter uma renda considerável aquilo ali. Então, para esse negócio, eu vou ter que contribuir com o PIS, com o COFINS, né? Sobre a receita disso aí, né? Da venda de serviço. Porque é uma atividade que pulou fora. A grande maioria bota lá e acabou, e ninguém sabe, ninguém viu e acabou. Mas, na verdade, tem que ter muito cuidado, porque já tem instituição sendo penalizada, e aí, quando a multa vem pedindo de os últimos 5 anos e não quer nem saber se tu fez ou deixou de fazer. Ele vai te pedir, por presunção, os últimos 5 anos. Então, isso é uma coisa que tem que ter extremo cuidado. Ou então, e aí vale isso aí para essa questão principalmente de aluguel. Ou então o cara abre uma cantina, e aí a cantina, principalmente, né? E o aluguel também, né? As instituições religiosas fazem as cantinas, fazem livrarias, e simplesmente incorporam, compram e vendem ali à vontade e acabou. Então, na verdade, teria que fazer o cadastro no Estado, na Fazenda do Estadual, para poder contribuir com ICMS. Então, por consequência, vocês sabem que vão vir todas as outras obrigações acessórias por conta disso aí. Tem que ficar muito atento, porque hoje, que negócio, de alguma maneira, onde a gente vai, utilizou o CNPJ para movimentar algo, comprar, vender, fazer acontecer, a partir da nossa conta bancária, da conta da instituição, a partir dali é cruzado tudo isso e os caras estão seguindo. É importante saber que ninguém leva muita fé, por exemplo, no COAF, mas o COAF ele pega e tem pego muita gente pelo pé, inclusive tem dado cadeia já para alguns presidentes que foram identificadas algumas coisas divergentes, principalmente ao tocante a PIX, que é o cara fazer o PIX da instituição, do CNPJ lá, para a conta particular dele. Quando começou a se levantar a movimentação, o cara fez a conta para a conta dele, aí comprou passagem aérea, comprou reserva de hotel, até mesmo fora do país, e aí, como cruza daqui, cruza dali, chegaram a um edital que ele fazia parte e estava sendo beneficiado com recursos, né, da prefeitura no determinado projeto. E o que acontece? O COAF foi à prefeitura, aí falou assim: olha, quero que ver as prestações de conta dessa determinada instituição. Chegou lá, não tinha prestação de contas, pegou a prefeitura, levou debaixo do braço, já com a Polícia Federal do lado. Quando chegou na instituição, a presidência simplesmente falou o seguinte: cara, nunca me pediram. Então, um não cobrou, o outro não fez. Que negócio, um finge que paga, outro finge que faz. E aí, moral da história, o presidente foi preso, já deve estar bem uns 2 anos preso, né? O vice teve que assumir, né? Agora regularizaram e tudo mais. Então, assim, tudo fruto de quê? Hoje em dia, tudo, de alguma maneira, está sendo cruzado. Então, cada vez mais, assim, o nosso papel, né? Enquanto consultor, auditor, qual o nome que seja, assessor, de fato, né? Hoje a gente, aquilo que era no passado assessoria, hoje, com o auxílio da tecnologia, nós podemos efetivamente atuar como não somente como hoje quer se falar do consultor, mas o assessor, aquele que está à frente deles ali para tomar as decisões, orientar, fazer acontecer junto junto da diretoria, beleza? Então, isso é um ponto extremamente importante. Eu estou vendo aqui que o Gabriel, por exemplo, colocou aqui com relação e as receitas de aplicações financeiras. Você é normal, você pode fazer aplicação financeira normal. Porém, tem dois detalhes aí. Aliás, mais de dois. Primeiro, a aplicação financeira sobre a conta livre, ou seja, aquela conta que eu tenho da movimentação normal. Ah, eu tenho a minha atividade, por exemplo, do aula de música, por exemplo. Aí dou aula de música e tal, o pessoal chega lá, me dá 10, me dá 20, me dá 30, me dá 40, tá lá.
aquilo lá, ao longo do tempo, né, somou um valor, digamos que eu tenha lá, sei lá, 20 mil na conta, aí eu vou pegar 10 mil, porque com o meu fluxo aqui, pô, 10 mil eu posso investir. Eu posso fazer aplicação financeira normal para esta movimentação que ela é livre. Tanto que o plano de contas que é indicado, tem um plano de contas até do CFC, que ele indica, né? Que é justamente ele te dá, lá ele te diz até na caixa, aí depois vem assim, conta banco, movimentações livres, conta banco, movimentação de terceiros, conta banco, movimentações condicionais, aí a aplicação, conta de aplicação da mesma forma, seguindo essa natureza. Beleza? Então, o que é livre, é livre. Eu vou lá, invisto, vou fazer normalmente. Normalmente, um investimento, na sua grande maioria, eles têm que ter um tempo padrão para o investimento, se aquilo vai ser tributado ou não, dependendo, se você ficar todo o período sem ter que resgatar, sem resgatar, e o que acontece? Você vai ser isento daquele imposto que o próprio banco ele vai cobrir isso aí, tá? Agora, eu tenho um projeto e aí esse projeto ele também é livre. Eu posso investir, eu posso botar esse dinheiro em qualquer canto, mas tem que ter alguma cláusula lá e eu tenho que verificar por escrito com quem está no edital, se porventura no meio do caminho e somente assim, se eu parar, por exemplo, o projeto vai dar uma paralisada por um período que depende de alguma coisa que ele vai paralisar. Aí fiquei lá 2, 3 meses. Eu só posso aplicar esse recurso que já está junto com a gente se houver previsão legal dentro do edital. Senão, não posso. E aí você é até excluído do edital, e aí você cria um problema. Beleza? Isso vale tanto para isso quanto. Agora, quando é condicional, normalmente, principalmente esse, não tem como, tá? Mas assim, poder aplicar, você pode, dentro daqueles recursos das movimentações naturais. Beleza? É, que a Érica Machado aqui, ela está botando aqui, professor, pode explicar novamente a respeito da compra com o CNPJ, por favor? Eu cuido de igrejas que peço que façam as compras pelo CNPJ, teria que recolher os impostos? Não, não é recolher os impostos. O que eu falo é o seguinte: imagina você ter uma cantina lá na igreja. Aí você compra as coisas da tua rotina lá. Você sempre bota para ter dentro da formalidade, é aquilo a questão da prestação de conta. Pô, se eu tenho documento hábil, eu tenho que usar o correto é esse, é o CNPJ para emitir nota fiscal de consumo, tudo isso. Consumidor, né? Ou as notas fiscais de equipamento, de serviço, beleza. Mas, por exemplo, eu tenho a cantina. Eu não vou fazer o absurdo de chegar lá na Coca-Cola, comprar 10 caixas de Coca-Cola, de refrigerante para for lá, para a cantina e eu vou botar lá na igreja. Não posso para botar para vender. Né? Eu não posso fazer isso porque foge completamente. Entendeu? Eu acho que é isso. E aí ter cuidado que, por exemplo, um caso desse, o cara às vezes compra e eu falo a Coca-Cola, mas serve o livro, serve um monte de coisa. E o cara compra o livro, investe uma grana no livro, né? Mas na verdade é para vender. Então, né? é, eu costumo até falar, a gente percebe muito que muitas das vezes, é, com- quando a gente não trata de comércio, não trata de serviço e não trata de indústria, as pessoas esquecem que quando eu compro alguma coisa, teoricamente eu deveria informar, né? Que eu estou comprando para consumo próprio, se eu estou comprando para revenda, para que eu estou comprando aquilo ali? E aí o que acontece? Termina que o cara recebe a nota, ninguém nem confere se aquela nota está certa. De repente vê até com o NCM errado, um monte de coisa. O imposto, teoricamente, a princípio, você não paga porque você é isento de qualquer imposto. Seja, está lá tanto na Constituição, no Código Tributário e no Código Civil, né, que os entes públicos são proibidos de instituir impostos de qualquer natureza para essas instituições. Agora, cada instituição ela tem previsão da sua atividade principal. Por isso que a tua atividade principal, a sua natureza jurídica, ela já tem uma coisa própria.
de instituição do terceiro setor, de imune e isenta. Então, eu tenho que ter cuidado dessa forma, e a forma que eu contabilizo. Entende? Então, é essas coisas que levantam suspeita e aí são pontos, às vezes, de ser tratado. Porque quem pensa que ainda não está sendo auditado, tudo é auditado, porque tudo hoje é via sistema. Tudo é via sistema. Não tem jeito. Beleza? Então, a igreja. Aí tem outra aqui. Ó. A instituição pode ter superávit ou déficit com esses projetos do edital? Cara, não deve, porque você fez um custeio disso aí. Você teve uma planilha de custo, teve uma previsão para aquilo ali. Então, quando você custeou isso, você já tinha. Que até porque quando você manda a tua planilha, tu manda lá na frente. Projeto é o seguinte, ó, o edital sai, eu tenho 200 mil para um projeto de assistência social, para uma finalidade X. Eu tenho que ter todo o meu aparato aqui para eu desenvolver esse projeto, ele vai estar dentro desses 200 mil. E o cara ainda vai dizer lá no projeto, dentro desses 200 mil, eu tenho X para isso, Y, tudo em percentual. Então, eu tenho que ter cuidado com o projeto. Por isso, eu falo assim, projeto, a gente normalmente faz até o seguinte: é melhor sobrar um pouquinho e depois você vai lá e preenche com uma coisa, dando um refino, do que faltar, né? Então, você já tem que estar, olha, por isso que é importante que você já tenha um projeto definido antes na tua instituição, que aquele projeto teu, ele é a tua grande referência. Tu tem uma previsão de custo que tu, mesmo que sem execução, você possa ir atualizando aqueles números. Isso é muito importante, tá? Beleza? Alguém tem mais alguma perguntinha a respeito de terceiro setor? Para a igreja, associação? Tá. Então, eu vou falar só para a gente aqui, falar aqui rapidinho do trabalho voluntário. Trabalho voluntário você tem que ter muito cuidado, tá? Então, ele tem uma previsão já da lei do trabalho voluntário e que aí que prevê que você faça um contrato, tá? Com esse trabalho. Por quê? E mesmo assim, não significa dizer que o cara não possa, em algum momento, ainda te botar na justiça e pedir vínculo, né? Por quê? Principalmente em igrejas, né? A gente percebe que tem lá um membro que aí ele está lá na igreja, aí ele vai lá, troca a lâmpada, lava o banco, mexe no fio desencapado, faz um arremate ali, vai para o jardim, não sei o quê. Se esse camarada ele se acidenta, aí você vai ver o reflexo disso aí. Aí, se não tem um contrato de trabalho voluntário, nada disso, é, as chances de você se dar mal é muito grande. E outra, cuidado com MEI, né? Hoje a gente fala muito da pejotização. O MEI, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, se é um trabalho que eu vou mensalmente estar com ele lá direto, virando sempre direto com a gente tem que ter um contrato também, prevendo o tipo de serviço daquilo ali, porque senão a gente corre o risco de ter problema. Beleza? Aí a Érica também falou, se eu poderia marcar uma aula para falar sobre a forma correta de contabilização das compras e suas despesas em geral, e até mesmo sobre as aplicações financeiras que serão automáticas nas contas bancárias? Então, assim, a gente pode combinar alguma coisa dessa maneira aqui, tá? Para fazer uma aula a respeito, da forma correta, tá? É, Aí você deve falar assim, como é que eu faço a compra ao pé da letra, né? A contabilização da compra, ela não tem muito mistério, né? Porque dependendo do que for, você vai botar no estoque para distribuir aquilo para doação, que você tem até nesse plano de conta, ele tem lá mercadorias ou produtos é, estocados para doação. Aí eu comprei, por exemplo, comprei uma Bíblia, comprei lá 200 Bíblias. Aí estoquei lá as 200 Bíblias, né? A contabilização, ela, primeiro que como eu não tenho que pagar nada de impostos,
teoricamente, eu não desmembro. Eu boto no valor que veio, cheio, entro lá, né, faço a despesa lá do caixa. Eu tenho que ver se você segue o processo de compra, né, fazer um pedido de compra, tudo bonitinho, que aí você tem um outro trâmite que você antes vai perseguir, né? Mas a contabilização de compras, efetivamente, é aquilo. Você tem a despesa, né? Aí você vai ter que ver também. Acho que a gente depois tem que fazer um negócio para a gente poder falar de fato no pé da letra da contabilização propriamente dito. Aí a Evelyn, pô, se for possível, queria voltar na questão da aplicação financeira. Peguei uma associação de classe imune que há depósitos regulares de ações associadas que, por sua vez, geram receitas de aplicações. Então, olha só, nesse caso teu aqui, são aquelas coisas que a conta, ela por si só, ela vai rendendo. Então, por exemplo, se você fala da mensalidade e tudo, isso aí é daquelas coisas livres. Então, não tem problema e não, isso não vai te gerar imposto de renda, porque, primeiro, que não há que se falar de imposto de renda e muito menos de CSL. Beleza? É do Gabriel essa pergunta. Aí, problema é repetir novamente sobre instituição ter superávit ou déficit. Então, é aquilo assim, a gente do superávit ou déficit do projeto. O projeto ele tem uma planilha de custos, né? Eu não posso fazer uma planilha de custos há 3 anos atrás e hoje eu entro num projeto que ele já vai estar deficitário, né? E eu nem posso pegar da minha cabeça e inventar um número e botar ali. Eu tenho que fazer um custo, eu tenho que fazer uma previsão, eu tenho que fazer um orçamento. Então, isso aí eu tenho que gerar full time, tem que estar sempre revisionando isso aí, porque o projeto em si, se eu faltar dinheiro, vou ter que botar do bolso. Eu não vou poder chegar lá no edital e falar com quem está me dando recurso, faltou dinheiro, eu preciso mais disso. Não é assim que funciona. Ele disponibiliza um valor lá, você, na tua planilha de custo, vai ter que ajustar para aquilo. Às vezes você tem que dar uma enxugada aqui, enxugar ali, e às vezes até no meio do caminho você vai ter que enxugar no mesmo, tá? Porque no final tem que zerar. É isso. Beleza? É, Amanda, eu não sei até que hora vai poder seguir. É, Amanda e Evelyn. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, uma nova. Então, eu posso pedir restituição do imposto de fonte Não entendi. Que imposto de fonte? retido? Mas o que? De folha de pagamento? Folha de pagamento não se fala. Imposto de renda a gente fala para instituição. Pede a E pessoa para esclarecer. Amanda, você tem o nome da pessoa que colocou no acho que é o chat? Gabriel, é o Gabriel mesmo. Então, o Gabriel, o que que acontece? Uma coisa é a aplicação automática. A aplicação automática, eu vou até te dar uma outra dica. No banco, quando você abre a conta lá para a instituição, você manda lá, eles pedem para você a ata da reunião, pede estatuto, pede o cartão do CNPJ e o presidente lá. Automaticamente, automaticamente, ele já te lança lá, abre a sua conta como imune isento. Que eles têm só um grupo lá que é imune isento. Mas como é do terceiro setor que ele identificou que não tem finalidade de lucro, automaticamente tudo dele lá é isento de imposto. Se não está acontecendo isso, sugiro que você faça uma carta, e aí eu vou deixar até meu contato aqui, depois te mando um modelo dessa carta, para você entrar com o banco lá e pedir essa. Eu vou te dizer o seguinte: restituição tu não vai pedir. Para restituição, tu vai ter que entrar com processo administrativo para poder fazer. Agora, entender lá como é o teu contrato do banco, teu pacote de serviço e tudo mais. Porque tem que entender tudo isso. Lamentavelmente, normalmente as pessoas abrem as contas e não entendem nem o que é o pacote de serviço, não entendem o que a tarifa cobre, né? As questões de aplicação automática, como funcionam. Porque se deixar por conta do banco, eles vão vendendo tudo ali. Se o cara não olha, né? Fica difícil, tá?
Beleza? E outra coisa, muita gente do banco nem sabe que estão atendendo ali. Aí aqui a Érica botou aqui, ó, até que valor o presidente pode transferir para seu CPF para que não seja necessário fazer recolhimento de ISS, fazer a folha e tudo mais. Olha, cara, você é contribuinte individual, já começa por aí, tá? Você tem que tributar. E você cai dentro das tabelas, tanto do imposto de renda quanto da Previdência. Então, não é bem assim. Imposto de renda, automaticamente, a instituição ela já vai reter, se estiver dentro do limite do imposto de renda. Agora, o INSS termina-se até que a instituição ela termina recolhendo também, até para poder, na hora do, INS, do imposto de renda, já fazer a dedução nos cálculos. Beleza? É isso. Agora, dizer até que valor é o valor da tabela. Só não vai ser deduzido se não tiver um valor na tabela. Porém, tem que ter cuidado se tiver oscilação de ganhos, se chegar no final do ano e se confrontar com outros ganhos, ele vai ser tributado. Tá? Então, essa questão do gerente é que eu falo, as pessoas têm que ter cuidado, você tem que ter cuidado que o gerente está vendendo. Então, aquele negócio, você tem que saber ser comprador. Né? Você está na instituição, por isso que hoje a gente fala o seguinte: as instituições, elas não cabem mais o trabalho amador. Então você tem que ter cuidado. Então, o que eu sugiro? Foi lá, o gerente, você já orienta lá toda a gestão, toda a administração, que é o seguinte: qualquer um que bater oferecendo qualquer coisa, ele, antes de qualquer coisa, tem que pedir para fazer contato contigo ou marcar uma reunião onde você esteja presente, para justamente evitar essas questões. Lembre-se, né? A gente tem esse papel hoje, principalmente, de ser o grande anjo das instituições, né? Tá ali com eles ali o tempo inteiro, trabalhando para que não haja, pô, furo no meio do caminho. E outra coisa, hoje a gente tem um mecanismo das contas digitais, que não são tarifadas, e um monte de coisa, né? Contas PJ com cashback, um monte de coisa aí que você é remunerado. Então, assim, tem que ficar atento, né? O cara que, numa instituição que ele emite boleto e tudo mais, pô, ele ficar de olho nisso. Beleza? A Wanda está perguntando aqui, né? Professor Luiz, você tem curso, treinamento para que ter mais detalhe? Eu tenho um curso de gestão contábil para o terceiro setor, ok? Inclusive, eu estou abrindo uma turma que ela se inicia no dia 16 de setembro, tá? Ele é 100% online, é uma turma, é um curso que ele é pontuado pelo CFC, um curso bem abrangente. Eu vou muito nos detalhes de cada tema desse que eu falei, inclusive falar do SEBAS, como que você faz o cadastro, como você faz a gestão, a legalização de todos os tipos de instituições, com material, deixo aula gravada, envio material para o aluno. Tem um grupo que a gente chama de comunidade que é, a pessoa fica lá um tempão com a gente, aí a gente vai mais a fundo nas orientações, tá? Qualquer coisa, é só fazer contato comigo aí no @Luz Tranquilino Contador. Beleza? Perfeito, seu Luiz. Mais alguma coisa para acrescentar? A Rosângela falou assim: depois divulga este curso. Então, o meu Instagram é o @Luz Tranquilino Contador. Eu estou divulgando lá. Hoje eu coloquei ontem, já devo colocar hoje mais alguma coisa. Tá bom? É, a Érica está perguntando se modelo de carta serve para pedir isenção de tarifa bancária. A imunidade e isenção é de impostos, não de tarifas, tá? E contribuições, você tem o SEBAS, que ele te dá a isenção da parte do patronal na folha de pagamento, tá?
PIS, COFINS e tudo mais. Beleza? Ótimo, perfeito. Gostou, seu Luiz, da palestra? Adorei. Espero que, pelo menos, eu tenha assim, despertado uma luz aí ao pessoal, né? Saber onde buscar as coisas, é, a melhor orientação para lá os dirigentes das suas instituições, porque é assim que a gente vai dominando essa questão toda e a gente pode é, ganhar essa autoridade, tá? E assim, eu sempre deixo para bem é o seguinte, o que eu falei lá no início e que é de extrema importância, qualquer um cliente procurou, não simplesmente dê preço. Procurou, chame para uma reunião para entender efetivamente o nível de maturidade, porque é importante, vai definir muito o tamanho do trabalho que a gente vai ter, né? O que eu vou precisar ao meu lado para dar suporte, tanto na área de tecnologia, que às vezes eu tenho um monte de tecnologia, mas o cara não tem maturidade nem tecnológica. Eu vou ter que fazer, se eu quiser pegar e fazer todo um trabalho, então ele vai, pô, me despertar uma demanda muito maior de treinamento, de conscientização, de uma série de coisas, né? Porque não é isso que vai definir se ele é um bom cliente ou não. Ele vai definir se ele me dá mais trabalho, vai me gerar mais oportunidade. Então é isso. Então sempre façam as reuniões para entender, não falar na reunião de preço, não falar de valor, mas é entender a demanda dele, saber até onde ele quer ir, aquela atividade que ele é, o projeto dele, cabe outras coisas, porque às vezes dentro de um objeto, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, de cultura, cultura, eu tenho música, eu tenho dança, eu tenho cinema, eu tenho teatro, eu tenho fotografia, eu tenho uma infinidade de coisas. Cada um tem sua particularidade. Cada um eu vou ter que fazer um processo de estudo para eu adquirir mais conhecimento, né? Porque hoje, embora contador, eu não posso desperdiçar as oportunidades. Então, quanto maior eu apresentar entendimento, até para oferecer a melhor solução, pô, vai ser legal. Então, a gente fala em setorizar, né, e tal, se eu vou trabalhar com isso, então, ainda dentro do terceiro setor, tem gente que vai trabalhar somente com igreja e vai pegar umas igrejas enormes aí, com um monte de filiais espalhadas no país e no mundo, né? Tem um que vai trabalhar com algumas congregações, tem outros que vão pegar com associações de assistência social, disso, daquilo, outro, e dentro disso ainda tem um monte de coisa. Porque tu tem um monte de entendimento que tu vai ter que fazer. E cada um setor desse, cada uma área em particular dessa, vai exigir de você uma expertise, porra, naquilo ali. Então, para você se tornar uma pessoa efetivamente muito fera naquilo, você vai ter que ir muito além. Agora, não é para você assoviar chupacana, né? É trazer as pessoas, é trazer parcerias para o teu lado, né? Que aí você tem o teu é contabilidade, mas tudo aquilo que pode agregar, você pode trazer parceiros para o lado, que aí você vai fazer igual o dono da padaria, né? Que sempre fez. O cara tem 5% aqui, tem 5% ali. No final, ele está sempre rindo porque ele está ganhando tudo quanto é lugar. A gente, independente de qualquer coisa, é um grande negócio, né? Então, a gente tem como atender plenamente a instituição, trazendo todo o aparato para a gente e a gente fornecer como carro-chefe, né? Por isso da importância da reunião, para que a gente possa, pô, abraçar com qualidade, né? Tudo isso. E assim, eu nessas reuniões com os clientes, eu até vou falar, eu estou sendo muito bem sucedido, porque, pô, mesmo eu falo bem sucedido, não tão somente quando fecha, mas porque aquele cliente ele vai virar um multiplicador meu. Porque às vezes ele não fecha por algum motivo lá, que no momento não dá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele tem que se capitalizar primeiro, isso pode levar um tempo, mas ele já está na fase de pesquisa, de estudo, para que ele possa se encaminhar. Então, assim, eu acho que
plenamente importante essa reunião para você definir isso. E parceria, né? E estejam nos eventos, como a gente está aqui na live, estejam presentes nos eventos para vocês conhecerem mais pessoas, conhecerem, né, novos parceiros, novas possibilidades, né? Hoje eu atendo às vezes gente em Roraima, outros estados, porque hoje a gente desbravou o mundo, né? A gente desbravou, não tem mais essa de aqui ou ali, né? Então, é assim, só que a gente só vai conseguir isso se a gente estiver nos lugares. Então, seja quem estiver começando agora ou quem esteja avançado, né? Todo dia eu tenho que eu vencer um desafio. Porque não pense que hoje eu simplesmente venço com facilidade a tecnologia, né? Eu já tenho as minhas dificuldades, né? É diferente do camarada que hoje já nasceu pô, com o telefone na mão, que ele faz tudo rapidinho, né? Eu tenho minhas dificuldades. Mas, assim, todo dia eu estou juntando aqui. Eu fico com alguém com mais experiência nisso, menos experiência naquilo, mas nós juntos fazemos toda a diferença, tá? Eu tenho uma frase e é minha mesmo, né, que eu digo o seguinte, né? É, vamos aproveitar nossas diferentes habilidades para fazermos a diferença, né? E não somente ficarmos indiferentes às nossas diferenças, né? Nós somos diferentes um do outro, porque cada um tem sua habilidade, cada um tem a facilidade. Quando a gente vai se unindo, né? Vai criando parceria, vai criando laços, né? Tem as mais diversas formas de se unir. A gente, primeiro, avança com mais rapidez, de forma muito mais sólida, né? A engrenagem ela vai estar sempre lubrificada, porque cada um de nós, né, temos nossos mecanismos essa lubrificação se chama motivação, né? E assim, aqui já é uma grande oportunidade de nos conhecermos, tá? Não sei se são todos do Rio, mas se são do Rio, acredito que cada um é de uma região diferente do Rio, nem que seja do bairro diferente, cada bairro tem sua particularidade, né? Tem sua personalidade. Então, assim, é isso aqui que faz a gente avançar. Então, eu espero muito que eu tenha, de alguma maneira, colaborado com algum insight, pelo menos, para que a gente possa avançar. E eu tenho certeza que futuramente teremos outros encontros e onde a gente vai poder avançar muito mais. Ó, a Sônia é de São Gonçalo. Então, tá vendo que a gente tem gente de tudo quanto é lá. A bem da verdade, nesse momento eu estou em Bangu. Eu já vi que tem o Magno ali lá de São Gonçalo também, a Vânia a Vânia lá de Barra Mansa, a Osani de São Paulo, que eu vi que está aqui. Então é o seguinte, isso é legal, porque justamente a gente vai estreitando os laços. Tá bom? Então, Exato. Luiz, foi muito bom. Você abriu aí algumas expectativas, solidificou outras, porque certamente o grupo que está aqui, alguns já devem trabalhar com o terceiro setor. E sabendo que você tem o curso, vamos divulgar, se você precisar, vamos divulgar, porque nosso interesse é sempre que as pessoas tenham todas as oportunidades de agregar conhecimento, sim, agregar sim, valor ao seu trabalho e na sua expertise. E na sua expertise ou não, porque muitas vezes trabalha num segmento, mas quando descobre um outro, é mais uma oportunidade. sim, Então, se depois houver possibilidades suas de trazer aqui uma conversa sobre a efetiva contabilização, mesmo que seja a contabilização mais genérica e que caiba a todos os segmentos, que a gente sabe que tem todos esses que você já detalhou, cada um com a sua maneira específica de aprimorar, mas tem uma coluna vertebral da contabilidade que vai ser necessária para início de conversa, vamos dizer assim, e se você puder marcar conosco. E nós divulgaremos para esse grupo, divulgaremos nas nossas mídias, para que mais pessoas possam estar agregando valor ao seu trabalho. E a sim, gente fica feliz em poder divulgar. Estou vendo ok. aqui o Josuel, que também é nosso diretor, estou vendo o Magno, que é presidente do Sindicato de Niterói. Então, eles também são divulgadores, eles também trabalham com essa parte
terceiro setor, a Rosângela de Petrópolis, outras pessoas Rosângela, certamente estão aí, o Rogério está aí conosco, já estivemos juntos em outros momentos, como tantos outros que estão aqui hoje também. Então, você se organiza aí na sua grade de obrigações, divulgaremos o seu curso, porque quanto mais a gente puder falar para os nossos colegas, mais satisfação a gente tem. Então, o sindicato, uma das missões é justamente essa, divulgar também o conhecimento, assim como é também do conselho, das associações, de sim, outras sim. entidades parceiras que trabalhamos sempre em conjunto. Nós somos mais um braço de divulgar conhecimento. Então, estou fazendo as minhas considerações finais. Peço a todos que estão conosco que, se tiverem, não só com relação ao terceiro setor, mas algum outro assunto da contabilidade ou de relacionamento, a ESG, agora a governança, é muito necessária também para todos os segmentos, não só para grandes empresas, para todo mundo, para todos nós, inclusive para nós de sindicato, de associações. Então, se tiverem também outras sugestões, passem para nós, para a Evelyn, para a Amanda, lá no sindicato, que nós vamos procurar pessoas que possam estar conversando conosco e trazendo outras vertentes. Conversamos outro dia, só para colocar para os que não tiveram oportunidade de estar, as nossas conversas ficam disponíveis no nosso YouTube. Então, conversamos com colegas sobre marcas e patentes, sobre a contabilidade de exterior, né? Importação, exportação, que também é um segmento que os nossos colegas podem participar. Não é exclusivo de contador, o que não é da área contábil, mas agrega valor no seu portfólio de atividades que possa oferecer aos seus clientes, e como você colocou num determinado momento, a reunião pessoal, a troca pessoal do profissional da contabilidade com seu cliente ou futuro cliente, enfim, com as pessoas é vital para a confiança, estabelecer confiança, a relação de confiança entre cliente e profissional. Então, é isso também que a gente busca oferecer. Hoje não temos um espaço grande, como já tivemos, o sindicato, mas, felizmente, virtualmente, a gente tem como estar juntos. E, se necessário for, estarmos juntos, pessoalmente, presencialmente, falando em algum momento, temos espaços que nos são oferecidos para que a gente possa também fazer algum evento, ou palestra, ou troca de conversa, o curso presencial também. Embora a facilidade do virtual é que de São Paulo, de São Gonçalo, de Niterói, seja de onde for, as pessoas podem estar juntas. Não tem o calor do abraço, mas tem o calor do olhar e do nosso carinho. Então, a todos que estão aqui conosco, vou agradecer e passo a palavra final para você, Tranquilino, e quem encerrará a nossa conversa de hoje é a Evelyn. Então, Tá Tranquilino, bom. muito obrigada por tudo. Foi muito bom. Tá.